Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nasce Jesus de Nazaré, o Cristo. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi, e partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Glória in excelsis Deo. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Jesus é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo, assim como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Nunc dimittis. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda
e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a tua alma. As profecias de Ana. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era uma senhora de idade avançada que tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de casar, e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. O menino Jesus no templo. Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuráveis? Como não sabíeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos, e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e na graça na presença de Deus e de todas as pessoas.